amigos, estamos de volta aqui na Think TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que você já se habituou a acompanhar todas as noites através dos canais 25 e 525 da Net Claro. Aqui é uma prestação de serviços e cada dia conhecemos uma personalidade que faz e contribui para a história da cidade e da região. E por aqui, agora mês de setembro, nós estamos comemorando o segundo ano de Pense Nisso aqui na Think TV. Por aqui já passaram tantas personalidades, na verdade, que nós falamos de cultura, falamos de segurança, saúde, educação, esportes e tantos assuntos dos mais diversos foram discutidos aqui no nosso programa e com personalidades muito especiais. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado que a cidade conhece, a região conhece também, e é até difícil anunciá-lo. Mas nosso amigo, e eu tenho o maior orgulho de poder receber aqui hoje, bater um papo com Carlos Eugênio Bacos, professor de Educação Física, e nós vamos conhecer um pouquinho de sua história aqui no nosso programa. Bacos, muito obrigado por ter aceito o convite e é muito bacana ter você aqui no nosso programa. Hein? Odisseu, a honra é toda minha, realmente fiquei muito lisonjeado com o convite, né? Você realmente é uma pessoa que se destaca, né, no cenário jornalístico. Aliás, a gente se conhece aí há quase, acho que uns 40 anos, né, Odisseu? Eu tenho acompanhado. Eu era pequenininho. eu também. Mas eu sempre acompanhei o seu trabalho, sempre muito sucesso, né? E eu quero aproveitar e parabenizá-lo pelos 2 anos de sucesso. E para mim foi uma honra receber esse convite e poder participar desse programa. Bom, eu falei que é difícil porque eu estou anunciando aqui o professor Carlos Eugênio Bacos. Daqui a pouco ele vai saber mais do trabalho que esse homem realiza aqui em São José. Mas antes, você é natural de onde, Bacos? Na realidade, eu sou nascido no Rio de Janeiro. Só que de nascimento. Mas eu cheguei aqui em São José em 1959. E por que você foi nascer lá no Rio de Janeiro? O meu pai ele era maître hotel. E na época ele estava trabalhando lá no hotel do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Aí eu acabei nascendo lá. Depois nós viemos para São Paulo, com um ano de vida, né? Moramos uns 4, 5 anos na capital. E aí meu pai recebeu um convite, né? Aliás, uma indicação de um cozinheiro amigo dele, para vir conhecer aqui o CTA, que estava para inaugurar um restaurante dentro do CTA, e estavam precisando de um maître. E aí ele veio, gostou da cidade, se apaixonou pela cidade, veio trabalhar no CTA e veio a família e viemos então, e nunca mais saímos daqui. Bom, então não tem nenhuma lembrança da sua infância lá em São Paulo, né? Nenhuma. A minha infância toda foi aqui em São José dos Campos praticamente, né? Comecei meus estudos aqui. E como é que foi essa infância aqui em São José? Bom, a minha infância eu posso dizer que foi maravilhosa, Dirceu. Eu morei dentro do CTA 20 anos, né? Então eu cheguei aqui em São José, tinha o quê? 5 anos de idade, né? Então eu estudei no grupo escolar do CTA, hoje é a Escola Estadual José Maioto Ferreira, né? E nós tínhamos lá uma vida muito privilegiada, né? Tínhamos tudo lá dentro. A cidade era uma cidade, é uma cidade realmente do interior, uma cidade pequena, pacata, sempre foi acolhedora, né? E a minha infância foi nos esportes lá dentro do CTA, no escotismo, né? Então foi uma infância muito saudável. E naquela época da sua infância você frequentava muitos shoppings aqui da cidade? Não tinha shopping nenhum, né, do seu, né? Não tinha. E olha, eu fui sair lá do CTA e fui conhecer a cidade quando eu terminei, na época era o ensino primário, né? E lá no CTA era apenas o grupo escolar. Então eu fui ter que estudar e fui para o João Cursino. Aí é que eu fui descobrir a cidade. Mas nós tínhamos tudo lá dentro do CTA, né? Nós tínhamos a praça de esportes, nós tínhamos cinema, nós tínhamos um supermercado que chamava-se Reembolsável, né? E o ciclo de amizade, então, mas não, nada de shopping, a nossa diversão lá de frente era ir no cinema. Agora, na sua infância, qual era o sonho daquele menino, do Carlos Eugênio Bacos ali no CTA? Olha, para dizer a verdade, o meu sonho na época era ser piloto. Piloto militar, inclusive. Talvez até pela influência de eu morar lá no CTA, né, estar lá na meca, né, da tecnologia aeronáutica, o ITA, etc. Então eu só vou fazer um adendo aqui, pedir a sua permissão, porque é o terceiro.
É o terceiro entrevistado que não teve o sonho de ser jogador de futebol. Não, o meu pai era estrangeiro, né? Meu pai era húngaro, naturalizado, né? E ele não apreciava futebol, né? Então, na verdade, eu não tive aquela influência, né, normalmente paterna, né, do pai que é torcedor. Então, assistia nos jogos da seleção brasileira e tal, mas eu nunca quis ser jogador de futebol. O sonho era ser piloto. Era ser piloto. E aí? Bom, aí eu comecei a praticar esportes ainda cedo, né, com 8 anos de idade. Eu me lembro que eu comecei a frequentar a escolinha de judô lá no CTA, né? E aí foi, né? Continuei participando na época de escola, João Cursino, depois fiz natação, né? Comecei na associação, a natação, depois fui lá para o CTA, montou lá uma equipe também, né? E aí o esporte foi entrando no meu sangue, foi indo. Eu tentei 2 vezes prestar concurso, né, para entrar. O primeiro foi na Escola Preparatória de Cadete do Ar, EPICAR, né, que fica lá em Barbacena, mas eu bati na trave, né, E uma segunda vez, eu já estava terminando o colegial, e aí eu tentei um exame direto para a Academia da Força Aérea, que é um exame dificílimo, né? Aí eu acabei não entrando e eu já estava muito envolvido com os esportes, aí no fim foi uma consequência natural. E a adolescência, como é que foi? Foi ótima, eu tive assim 2 atividades preponderantes na minha adolescência, né? Além da escola, é óbvio, né? A vida na escola antigamente era uma vida muito gostosa, o ciclo de amizade. Quer dizer, nós estudávamos de manhã, por exemplo, e íamos à tarde na escola para jogar ping-pong, conviver com os amigos, né? Mas eu tive 2 atividades assim, preponderantes, né? O próprio esporte, né, que eu nunca deixei. Na minha juventude eu pratiquei muito judô, né? Que isso inclusive foi que acabou me introduzindo na área de administração esportiva, como cartola, né? Um dirigente esportivo, foi o judô. E o escotismo, que eu também comecei muito cedo, né? Com 12 anos de idade, quando o professor Verducin, que era um professor do ITA, ele criou um grupo escoteiro lá dentro do CTA. Aí eu comecei a participar. Então, a minha adolescência todinha foi assim, escola, né, João Cursino, que nós temos recordações maravilhosas, o judô e o escotismo. O primeiro trabalho seu aqui em São José, qual foi? O primeiro trabalho, por incrível que pareça, eu fui estagiário, quando estudante, eu fui estagiário na época era INPS. O que aconteceu? Na época do Sandu? Nossa, isso foi em 70. Sandu, na realidade, antes disso. Somos antigos. Antes disso, em 72, eu cheguei a trabalhar 1 ano lá na Praça de Esportes do CTA. Não era estágio, era um outro nome que tinha, era um contratado por tempo determinado, né? E aí eu garotão na época, né? Hoje seria um estagiário. Quase isso, né? Mas enfim, a gente fazia de tudo lá, né? Estafeta, ajudava na secretaria, ajudava a limpar a piscina, salva-vidas, né? Foi muito interessante. Eu conto que o meu primeiro emprego na carteira profissional veio auxiliar de correlatras. Eu tinha orgulho daquilo, rapaz, correlatras, né? Nas Casas Buri. Olha. Auxiliar de correlatras, está lá na carteira até hoje. O tempo passou, a internet, eu falei, o que é essa tal de correlatras, né? Eu fui ver auxiliar de correlato. Eu era auxiliar de pacoteiro. Nem sei se existe mais esse correlato. Mas a minha experiência dentro do CTA foi interessante, né? Eu tinha entrado em 72, então eu fiquei 1 ano lá no CTA. Aí em 73 eu passei no vestibular da faculdade, né? Na época eram poucas faculdades, né? Aqui na região você tinha Taubaté, que era uma faculdade nova, e em Cruzeiro, né? E eu fui para Taubaté, porque as escolas federais, né, no caso de uma USP, por exemplo, escola pública, além da concorrência, além de todo o exame, toda a situação que era complicada de entrar, mas tinha o detalhe de você ter que... eram aulas diárias, você tinha que morar em São Paulo, eu não tinha essa condição, né? Mas aí entrei na faculdade em 73, e o INPS, ou INSS hoje, na época, abriu um programa de estagiários que eles queriam humanizar mais o INSS, botando jovens, né? E aí durante 1 ano eu fui, né, quase 1 ano eu fui estagiário do INSS, né? Eu era encarregado, você foi encarregado de empacotador? Auxiliar. E eu era encarregado de arquivar as radiografias, né? O pessoal levava para o médico,
Aí eu chegava com aquelas pilhas e pilhas de radiografia para eu ir. E aí depois desse período que eu fiquei quase um ano lá, aí em 73, eu fui ser estagiário no SESC, né, que não tinha ainda a unidade, né, era uma casinha na rua Capitão Roberto Ferreira Maldos. O professor Diniz era o diretor, e ele me conhecia por causa do escotismo, ele era um dirigente do escotismo, e aí, sabendo que eu estava cursando a Faculdade de Educação Física, ele me convidou. E lá eu segui lá uma carreira, fiquei alguns anos lá. Bom, então São José dos Campos naquela época era uma cidade pacata, você viu essa cidade desenvolver na sua infância, na sua adolescência, então deu para curtir bastante aqui a cidade naquela época. Vou dizer assim, eu só contar para você que uma das atividades da juventude na época era o footing. Você deve ter alcançado essa época, né? Acredito eu. Mas era como... Vai e vem? Na Rua 15, né? Então era assim, era da Praça Afonso Pena até a Praça da Matriz, naquele trecho da Rua 15, né? Então os rapazes e as moças ficavam caminhando, né? Iam de uma praça até a outra, etc e tal, e aí começava aí um flerte, um namorico, né? Então, olha, isso foi lá em 69, 70, né? Quer dizer, era uma diversão, né? Nós esperávamos aí E desses 200 e poucos convidados que nós tivemos aqui no programa, muitos deles estão casados pelo footing, né? Conheceram as suas amadas ali no footing. Então é uma história bacana que nós temos aqui em nosso São José dos Campos. Uma história interessante como a de hoje do nosso convidado, nosso entrevistado especial, professor Carlos Eugênio Bacos. Daqui a pouquinho tem uma relação aqui de atividade desse homem aqui na cidade. Vamos conhecer do segundo bloco desse nosso Pense Nisso aqui na FIC TV. Já voltamos. Muito bem, voltamos ao segundo bloco do nosso Pense Nisso aqui na FIC TV, hoje com um convidado muito especial, professor Carlos Eugênio Bacos, professor de Educação Física, mas no bloco anterior ele falava sobre escotismo, né? Com 12 anos ele já era um dos escotistas aqui da cidade, é isso, Bob? Escoteiro. Escoteiro. O escotista é um termo usado para os adultos. Escoteiro, isso, você falou escotista, né? Eu fui lobinho. Você foi lobinho? Fui lobinho lá em São Paulo. Eu não fui porque não tinha na época. Mas eu fui lobinho, então eu sou bem mais novo do que você. Como é que foi isso? Como é que foi a primeira vez que você se interessou por essa atividade? Você vê como as coisas são interessantes, né? Eu tinha já alguma coisa dentro de mim que me estimulava a participar de alguma atividade semelhante, porque na época existiam uns cadernos de brochura que eram distribuídos lá nas escolas, né? Acho que pelo governo até, eram uns cadernos de brochura, e na capa do caderno, né, vinha lá um escoteiro, né, empunhando uma bandeira nacional. Seria Baden-Powell? Baden-Powell foi o criador, né? Mas com aquele uniforme tradicional, o chapelão, a roupa caque, o lenço, né? E a gente tinha aqui no caderno, via o hino nacional impresso, e eu olhava aquela foto e, ficava assim, apaixonado por aquilo. Mas enfim, mas não tinha, né, em São José não tinha grupo escoteiro, não tinha nada. E aí um belo dia lá, na praça de esportes, que é onde eu praticava natação, etc e tal, eu vi um jovem lá andando com um cinto, com o símbolo do movimento escoteiro, né? E aí eu cheguei até ele e perguntei, né? Poxa, você é escoteiro, né? Eu vi o cinto dele, né? Eu falei, tá começando um grupo aqui no CTA. Ele era filho até de o Guilherme Garnier, filho de um major lá, aviador, Major Garnier. Tá começando o professor Verducci, tá criando. E aí eu fui no domingo, as reuniões eram aos domingos pela manhã, e aí eu fui. No primeiro domingo, depois dessa conversa, eu fui lá, era no clube do CTA, na entrada, onde tinha o campo de futebol. Hoje, felizmente, não tem mais o campo, mas tinha lá o clube do CTA. E aí eu fui... O campo do Bambuzal? Isso, não tem mais. Agora tem uma instalação do ITA lá, né? A expansão do ITA. Mas o clube ainda tem, né? Que hoje é um clube dos cabos taifeiros, né? Mas enfim, ainda tem lá o sábado. E eu fui domingo de manhã lá e o professor Verducci estava lá, realmente ele tinha reunido 7 garotos, né, para começar o trabalho, eu fui o 8º. E aí eu comecei a participar e nunca mais parei. Esse né? que ano foi? Que ano foi? 65. Em 65? 1965. Então, esse escotismo, né? Isso. Esse escotismo que nós temos aqui no Vale do Paraíba, né?
Ele praticamente começou ali com professores. Isso, na história contemporânea do movimento, realmente o Grupo Escoteiro do Ar, hoje denominado Professor Verdussen, CTA, ele foi o vanguardista, né? Ele foi quem iniciou, pioneiro, porque há assim, alguns indícios de que na década de 30, né, 40, tenha tido movimento aqui, até em São José mesmo, mas nós não conseguimos descobrir nenhum documento, nenhuma prova evidente que tenha realmente havido. Então, para todos os efeitos, na história contemporânea do escotismo foi o grupo fundado pelo professor Verdussen e, na sequência, o professor Diniz, que era diretor do SESC, né? Na sequência ele abriu um grupo na cidade, então ficou um grupo do CTA e o grupo dirigido pelo professor Verdussen e o grupo da cidade dirigido pelo professor Diniz. Bom, então 65, mais de 55 anos, né? O mês que vem a gente completa 56 anos 56 de movimento. Anos de movimento do escotismo aqui em nossa São José dos Campos. Isso. E no Vale do Paraíba, né? Quantos garotos passaram aproximadamente por esse trabalho? Nossa, não dá nem para ter ideia, porque além do... Eu sou uma pessoa assim, muito engajada, né, no movimento, né? Mas além do próprio grupo lá do CTA, que hoje é um dos maiores grupos do estado de São Paulo, né? Nós estamos lá com mais de 240 integrantes, né? Hoje vocês têm... Hoje, com toda a pandemia aí, né? E a procura tem sido... Até a pandemia está provocando isso, as famílias estão procurando atividades, né, ao ar livre, para atividades que possam fortalecer valores, princípios, né? Mas fora o grupo lá, a gente já participou da fundação de vários grupos, né? Não só em São José, como na região, né? Quantos grupos nós temos em São José? Aqui em São José nós temos 9 grupos escoteiros. Hoje em dia, nós temos um total aí de cerca de 500 famílias participando do movimento. Que bacana. Muito interessante. E a base desse grupo seu é onde? É dentro do CTA, né? Hoje DCTA, né? Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial. Nós temos a nossa sede lá. Temos um apoio muito grande da Força Aérea Brasileira, né? E o grupo está crescendo a cada dia. E nos principais eventos da cidade, hoje nós não temos esses eventos em razão da pandemia, sempre tivemos a presença desse grupo. Sempre. O escotismo sempre esteve presente, né, Liceu? Você deve se lembrar, aí nos desfiles de aniversário da cidade, 7 de setembro, né? Os escoteiros sempre participavam desfilando e às vezes até eram chamados para auxiliar na organização do desfile, né? Então, realmente os escoteiros... Masculino, feminino? Isso, masculino e feminino. Na origem do movimento, o movimento era só para meninos. Aí na década de 80, né, veio aí aquela situação da coeducação, uma preocupação em âmbito nacional, né? E aí o escotismo também abriu as portas para a coeducação, admitindo meninas, né? E hoje um menino, um jovem que se interessa em participar, ser um escoteiro, como é que ele faz? Olha, a idade, a partir de 6 anos e meio já pode participar do movimento. 6 anos e meio é lobinho, como você foi lobinho, né? Então você com essa idade. E vai até 21 anos, né? Então, desde os 6 anos e meio até 21 anos, e toda essa faixa etária é dividida em 4 segmentos, de acordo com a evolução psicológica, né, e física da criança e do adolescente. Então começa com lobinho até os 10 anos e meio, depois ele passa a ser escoteiro até 14 anos e meio, aí passa a ser escoteiro sênior até 17 e meio, e a última etapa é o pioneiro, 17 e meio, 18, já é um adulto, né? Mas como adulto, se ele quiser continuar... Aí depois, isso como membro juvenil, né? Como sendo beneficiado do movimento. E aí, a partir de 18 anos, não tem limite, né? Pode participar como adulto voluntário. Bom, o bate-papo de hoje é com o professor Carlos Eugênio Barcos. Como eu disse, a relação, o currículo dele é extenso. Ele falou aqui sobre escoteiro, escotismo, bacana, não é verdade? Mas, no bloco anterior, ele falava também do judô, né? Ele começou a participar do judô lá no CTA, e esse homem passou a ser aqui o diretor de judô do Vale do Paraíba, e o primeiro delegacia de judô aqui em São José foi trazida por vocês. Não, na verdade não. Você foi diretor? Eu fui delegado regional, né? Sim. Que era um cargo, ele era um cargo vinculado à Federação Paulista de Judô, como se fosse um vice-presidente, né?
a federação havia dividido, continua até hoje assim, né? Dividiu o estado em delegacias e cada região tinha um responsável, um delegado, né? E eu praticava judô, comecei na infância, depois na adolescência, e na época da minha juventude, que eu comecei a participar de campeonatos da região, o delegado era o Sargento Artini e Silva Santos. Saudoso, uma pessoa espetacular. E nós éramos vizinhos lá do CTA, né? Ele era sargento da Força Aérea, eu morava no CTA, então a gente tinha até uma relação lá de conhecimento, né? E aí, ele sabendo que eu gostava muito de esporte, tinha até interesse em fazer faculdade, aí ele começou a me colocar para ajudá-lo, né? Pedir para ajudá-lo, às vezes eu ia competir e ajudar também na secretaria das competições. Então, na realidade, ele foi meu primeiro professor, né? Em termos de administração esportiva, né? ou de dirigente esportivo. Eu comecei auxiliando o Artini, depois, por N motivos lá, o Artini acabou deixando a delegacia e eu fui surpreendido com uma decisão da Federação Paulista de Judô, juntamente com os professores de judô da região, né? Eu estava pronto para passar, eu era o secretário do Artini, o Artini saiu, eu tinha subido interinamente, só para passar a documentação, né? E aí, quando foi minha surpresa, que numa última competição que aconteceu aqui no Vale, foi em Taubaté, inclusive, eu lá pronto para passar, o pessoal se reuniu lá com o presidente da federação e eu acabei sendo surpreendido com um pedido para eu continuar como delegado. Mas eu tinha 18 para 19 anos, eu tenho a impressão que eu devo ter sido um dos dirigentes esportivos mais jovens do país, né? Eu fiquei muito assustado, né? Porque de um papel de auxiliar, né? Um auxiliar de... Como é que é? Correlatas. Passar a ser um delegado, né? E eu, jovem bastante, né? E foi aí que eu comecei a minha carreira aí voluntária de dirigente esportivo. Bom, tá aí. Quando criou-se o escotismo aqui em São José dos Campos, em 1965, lá estava Carlos Eugênio Bacos, e tem uma história totalmente ligada a esse trabalho aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, como escoteiro. Você ouviu aí um trabalho bacana, né? Muito bonito. E também no judô, começou no judô e de repente se transformou no delegado regional de judô, né? Então veja a estrela, veja a luz que esse homem tem. E eu me lembro de um tempo aqui que o futsal nosso, futebol de salão, consagrado futebol de salão, que foi campeão do estado e tudo mais, ele se envolveu no futebol de salão e acabou sendo presidente da Liga de Futebol de Salão. Conta essa. Para desespero dos meus colegas professores de educação física. Eu devo confessar que eu nunca joguei futebol de salão. Sim, jogar futebol de salão. Eu brincava, como todo garoto brincava aí de futebol, né? Não foi um Zezinho. Eu, inclusive, me lembro uma época, quando eu trabalhava no SESC, fazíamos lá brincadeiras, né? Funcionário do SESC contra funcionário da prefeitura. E eu me lembro que eu, numa dessas oportunidades, eu recebi uma medalha do pior jogador de futebol de salão de São José, né? Mas eu era funcionário do SESC, coordenador de esportes, e eu acabei de uma certa forma, participando da reorganização da Liga, né? A Liga é uma das ligas mais antigas do estado de São Paulo, se não me engano, era de 1954, e ela estava já na época um período parada, né? Aí um grupo de salonistas, o Zezinho Frigi foi um dos responsáveis por isso também, mas um grupo de salonistas, né? Na época era futebol de salão. Bola pesada. E aí eles começaram a realizar reuniões para reorganizar a Liga lá no SESC. E eu comecei, por força até da atividade, a acompanhar. Aí houve, em 78, houve a reorganização da Liga. Na época o presidente foi Luiz Ribeiro, né? Mas ele ficou apenas um ano, né? Mudou para Caraguá, enfim, tinha uma série de coisas. E a Liga ficou sem presidente, precisava eleger um presidente. Eu jamais imaginei isso. O Zezinho Frigi foi o culpado disso. Eu sempre falo para ele, você foi o culpado. E por que eu falei para desespero dos professores? Porque na época, havia um preconceito em relação ao futebol de salão.
Por que o preconceito? Porque os professores, né, diziam que se você implantasse futebol salão nas escolas, ele iria eliminar a turma, ia querer só jogar futebol salão, não ia querer aprender a jogar basquete. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Mas enfim, os meus colegas professores falam, pô, mas como é que você vai se envolver com isso, né? E no fim eu acabei, por influência do Zezinho e articulação, acabei virando presidente da Liga, cheguei a ser diretor da federação, inclusive vice-presidente do interior da Federação Paulista de Futebol Salão por alguns anos. Concordando comigo? Concordando? Não, mas são coisas que acontecem na vida, né, Dirceu? As oportunidades. Mas né? Esse tipo de trabalho que você tem desenvolvido nesses segmentos todos aí é fruto de trabalho, não é verdade? Sim, um trabalho sério, de uma pessoa que é capacitada para isso e que se envolve e quer ver o melhor no escotismo, no futsal, né? Em todas as atividades onde você se envolveu, sempre se envolveu e com grande êxito. Então, porque, veja bem, um trabalho voluntário, né, ele tem que ser desenvolvido com responsabilidade e comprometimento. Né? Já foi a época, lá para trás, né, onde o trabalho voluntário era aquele assim, se der tempo eu faço, quando eu tiver disposição. Não, se você assume uma função espontânea, quer dizer, o trabalho voluntário, então você precisa fazer da melhor maneira possível. Então eu sempre tive isso comigo, né? Pô, se eu assumir, não sou obrigado, eu não era obrigado a ser o presidente da Liga, por exemplo, mas já que na época eu aceitei, poxa, vamos então trabalhar pelo melhor da instituição, né? E assim eu procuro agir em todas as minhas atividades. Eu sou testemunho de que foi uma das melhores épocas que nós tivemos na Liga de Futsal aqui de São José dos Campos, na época dos Jogos das Indústrias, grandes equipes, né? Grandes competições, tivemos competições das indústrias, do comércio, tudo isso sob a presidência de Carlos Eugênio Bacos. Depois o Bacos deixou a Liga e hoje essa Liga, infelizmente, não existe mais. Está fechada e o nosso futebol de salão está acabando aqui em nossa cidade, o que é muito lamentável. Bom, daqui a pouco nós voltamos conversando com o professor Carlos Eugênio Bacos, porque não para por aí não, hein? Nós falamos de escotismo, falamos da Liga, falamos do judô. Você conheceu o Provisão? Provisão é esse hospital que nós temos aqui em São José dos Campos, que é referência nacional. Conheceu o Provisão? Ele tem o dedo lá no Provisão também. Já, aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, nós voltamos aqui para o nosso terceiro bloco do Pense Nisso na Fink TV, hoje conversando com o professor Carlos Eugênio Bacos. Ele é professor de Educação Física, mas já contou sobre o seu trabalho no judô, delegado regional do judô. Ele já falou com a gente sobre o escotismo, começou em 65, estamos em 2021, ele está lá, e quantos que por ali não passaram, né? E hoje são pessoas formadas, mas que já foram lobinhos, já foram escoteiro, trabalho maravilhoso em São José dos Campos. E o Carlos Eugênio Bacos, que é o nosso entrevistado de hoje, ele também tem uma grande parcela de responsabilidade na criação de um dos orgulhos que essa cidade teve, né? Teve porque hoje não está em funcionamento mais. O Provisão. Você é um dos conselheiros vitalícios do Provisão? Sou. Na realidade, eu não fui um dos responsáveis pela criação do Provisão, né? Foi um pouquinho antes, mas eu entrei lá como... Criação que eu digo é o desenvolvimento. Eu entrei no Provisão como voluntário em 93 e fiquei lá diretamente por 20 anos. Né? Era um trabalho assim, eu atuava mais diretamente ligado no Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão, né? O Provisão, que deu origem à instituição, que acabou virando um hospital também, né? Na sua evolução. E esse meu trabalho lá, como voluntário do Centro de Reabilitação, acabou aí me levando a ter um contato com o esporte para pessoas com deficiência. Mas a instituição Provisão era uma instituição que realmente ele dava qualidade de vida às pessoas com deficiência visual, né? Tanto para aquelas que nasceram
com uma deficiência, quanto aquelas que vieram adquirir, né, um trabalho de reabilitação. Então, realmente era um trabalho espetacular. Na época, o Provisão ele foi criado pela maçonaria de São José dos Campos, né? Na época, a maçonaria, analisando, né, as necessidades do município, verificou que não havia nenhuma instituição que fizesse algum trabalho voltado para as pessoas com deficiência visual, deficiência visual. E aí nasceu aí a instituição, né? E aí eu tive o privilégio de participar durante anos, né? E lá a gente começou a se envolver, né? Eu já tinha feito trabalho com pessoas com deficiência, né? Mas nos envolvemos com esporte para pessoas com deficiência visual, né? O Provisão acabou construindo um ginásio de esportes dentro das suas dependências lá em 2004, e eu era diretor lá de atividades, né? Diretor de comunicação, etc. e tal. E aí a gente começou a buscar opções de proporcionar, tendo lá um ginásio de esportes, além de atender as outras instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência, então também a possibilidade de ofertar aquelas pessoas que participavam do próprio centro de reabilitação, que frequentavam lá o centro de reabilitação, ofereceu uma possibilidade de esportes. E aí foi que a gente, em 2005, trouxe aqui para São José dos Campos a prática do goalball, né? Na época eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? Eu acabei conhecendo isso por acidente, né? Nós estávamos fazendo um evento lá no Sesc de Taubaté, um evento aberto às entidades do Vale que trabalhavam com pessoas com deficiência. Era um dia de lazer, né? As entidades se reuniu. Na época, inclusive, quem realizava isso era a dona Eliana Machado, que foi delegada de cultura aqui em São José dos Campos. Ela realizava esses encontros, né, dessas instituições. E eu estava lá ajudando, né, porque ela, inclusive, fazia a campanha para arrecadar macarrão e fazer uma macarronada para todo mundo, né? Eu ia ajudar a fazer a macarronada, né? E eu lá em Taubaté, aí tive o contato com o goalball, né? Goalball, e aí nós trouxemos a prática para São José, e aí isso acabou gerando, inclusive, a própria criação do Instituto Atlas em 2011. Então, o Instituto Atlas, esse goalball que é medalhista, né? Acabou de ser medalha de ouro. Quem cuida de tudo isso aí, quem gerencia todo esse trabalho maravilhoso que é feito no goalball e outras atividades aí para essas pessoas com deficiência, é o filho do Carlos Eugênio Bacos. Ele fez um filho também para fazer isso, que é o Kelvin Bacos, que nós vamos fazer. Na realidade, 4. Né? Na verdade, eu criei 5, né? Eu trato de filhos, né? São 4 naturais, mais o meu sobrinho, né? Certo. Então, o Kelvin foi jogador de basquete, tá? O Kelvin jogou no Trianon muitos anos, né? Embora morasse em São José, joséense. Recém-chegado do Japão. Chegou a semana agora do Japão. Chegou cheio de medalhas. Campeão paralímpico do goalball diretamente e também do futebol. Esse goalball aconteceu lá em 2005. Em Taubaté, na macarronada, aí de repente ele gostou e criou aqui em São José, trouxe o filho para cuidar e aí foi para o Japão. Medalhas em São José no goalball. Então o homem não é fraco, não falei? Mas isso é mérito do meu filho, mérito do meu filho. Realmente ele, como gestor do Instituto Atlas, né, o Instituto Atlas faz esse ano 10 anos, né? E o Instituto hoje ele coordena, né, todas as modalidades, são 9 modalidades esportivas de alto rendimento para pessoas com deficiência visual. E esse trabalho que ele desenvolve muito bem, por esse trabalho ele foi guindado a ser o coordenador nacional de seleções da Confederação Brasileira de Desportos por Deficientes Visuais. Então ele já há alguns anos que ele participa de campeonatos, já tem título de campeão mundial de goalball, agora é paralímpico, né? E o meu amigo Carlos Eugênio Bacos aqui, ó. Eu sou um pai assim... Babando, né, pelo filho, né? Muito orgulho desse meu filho. Meus filhos, graças a Deus. Bacana, são 4 filhos. Tem 4 filhos, mas o sobrinho que eu criei, na verdade são 5. 5 filhos, né? 5 filhos. Família tranquila. São 3 meninas e 2 rapazes. Sua esposa também foi uma grande esportista aqui nessa cidade, né? Foi. Eu conheci a minha esposa, né, a Beni, jogador de voleibol, com quem eu fiquei casado há 43 anos, né? Que faleceu há 2 anos. Mas eu conheci no esporte. No esporte, né? A equipe da Vermelhinha, né, na época, a Associação Esportiva São José, a famosa Vermelhinha, que também teve um auge, né, nas épocas passadas, né, Dirceu?
Hoje o voleibol é outro patamar, né? E ela era tanto jogadora da associação como da seleção. E às vezes a equipe da associação ia treinar na pista de atletismo, né, do CTA. Isso em 72, quando eu era lá, trabalhava lá, né? E eu conheci minha esposa lá, né? Quer dizer, comecei a ficar interessado. Ela buscou. Não, e aí o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade em 73, ela estava fazendo faculdade, eu fui calouro dela. E aí nós começamos nosso relacionamento e casamos e... Bacana. Bom, e ele falava sobre a maçonaria, né? E a maçonaria criou o nosso Provisão aqui em São José dos Campos, ele fez parte desse trabalho com a maçonaria, né, Marcos? Agora, você é um homem da maçonaria, eu não sei como é que tem esses cargos lá na maçonaria, né? E há muitos anos que você faz parte dessa maçonaria aqui de São José, né? Já há quase 30 anos. 30 anos. E como é que foi a sua entrada lá e como é que você se sente dentro da maçonaria? Olha, o ingresso na maçonaria ela é feita por meio de convite, né? Por convite, né? Existe muito mistério, né? Até às vezes alguns preconceitos em relação à maçonaria, mas a maçonaria na verdade é uma organização que ela busca o desenvolvimento do homem, né? Como ser humano e trabalha pela humanidade, pela paz, né? E o bem-estar da humanidade, né? Esse é o propósito de um maçom. Eu fui convidado, né? A gente às vezes nem sabe que as pessoas do nosso relacionamento, né, são maçons, né? No passado isso era bem mais restrito, né? Hoje nem tanto, né? Porque a maçonaria, na realidade, ela não é uma organização secreta, ela é uma organização discreta, né? Você vê lá onde tem os seus templos e tal. E aí um desses meus amigos, né, que era maçom, que eu também não sabia, acabou me convidando. E eu, então, em 93, né, em abril de 93, acabei sendo iniciado e estou aí participando. E ali existe uma hierarquia, né? Você tem um cargo importante na maçonaria. Né? Existem os cargos assim, como se fosse uma associação, né? Você tem a diretoria, né? Existem esses cargos, e tem também a administração em âmbito de Estado e em âmbito nacional. Eu, já há algum tempo, eu participo da administração da maçonaria no Estado de São Paulo, Grande Oriente de São Paulo. E eu ocupo hoje um cargo de secretário adjunto de Relações Internas para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Percebeu? Não é só São José dos Campos. Já tomou o Vale então, de São Paulo. Alguns anos a gente faz esse trabalho voluntário, cabe dizer também, né? Mas realmente no sentido de fortalecer. Né? E eu sempre fui daqueles maçons que nunca fez segredo. Né? Tanto é que você me perguntou e eu pronto já respondi. Não, né? Eu perguntei pelo seguinte: primeiro que você é um maçom, nós sabemos disso, né? E para aquele telespectador que está nos acompanhando, a maçonaria ela tem feito um trabalho voluntário intenso em São José e no Vale do Paraíba, né? Que muita gente desconhece. É um trabalho muito discreto, né? Muito discreto. Nós temos inúmeras ações sociais, né? O Provisão foi uma obra que destacou, né? Porque tá, inclusive lá você tem o físico, lá o prédio, né? Mas as lojas, né? Aqui em São José nós temos mais de 20 lojas maçônicas, todas têm trabalhos sociais de apoio aí a instituições que trabalham com crianças carentes, com famílias, com mães gestantes, né? Nós temos em Jacareí, por exemplo, o Lar Fraterno das Acácias, que é um asilo de idosos que cuida de 50 idosos, né? E isso vai pelo vale, né? Realmente, se a gente for relacionar as ações sociais que a maçonaria desenvolve, realmente nós ficaríamos aqui, acho que todo o programa. E aí é uma ação discreta, né? Porque o objetivo não é receber louros por isso, é realmente cumprir um papel de servir à sociedade. Bom, nós estamos conversando com o Carlos Eugênio Bacos e aqui falamos de judô, falamos de escotismo, já falamos de provisão, falamos de maçonaria. Marcos, você foi diretor da Confederação Brasileira de Culturismo também? Fui sim. Nós vamos terminar o programa e não vai dar... Isso, inclusive, foi culpa do meu amigo e irmão, professor Afonso Monteiro, né? Eu reputo aí o professor Afonso como uma das maiores autoridades, né? da musculação. Hoje, musculação, né? Antigamente, era culturismo, né? Então, existia a Federação Paulista de Culturismo, né? Onde os atletas buscavam desenvolver a musculatura do corpo e competiam, né? Existem essas competições até em âmbito mundial, né?
O Arnold Schwarzenegger foi Mr. Universo, né? Enfim. E o professor Afonso Monteiro continua no mesmo lugar ali na Sim, e o professor Rafael. Afonso Monteiro sempre foi um aficionado, um praticante. Eu pratiquei também culturismo, o fisiculturismo, e na época a gente começou a fazer parte da organização de campeonatos, né? Pela Federação Paulista de Culturismo, e na época, inclusive, a gente participou da mudança do nome, do termo, acompanhando a modernidade, de culturismo para musculação. Foi lá na década de 80 também, né? E esse trabalho acabou nos levando a participar da Confederação Brasileira de Musculação, aí realizando competições, sendo árbitro, né? Nessa época eu tive o privilégio de ser indicado pela Confederação Brasileira de Musculação, eu e o professor Afonso, para fazermos um curso de dirigente esportivo ministrado pelo Comitê Olímpico Internacional. É uma coisa assim que, infelizmente, não era para muitos, né? Aconteceu um curso no Brasil, olha lá, de vez em quando, e as confederações é que indicavam um ou dois. Né? E eu acabei aí, por conta desse trabalho, junto com o meu querido irmão Afonso, sendo convidado e participei. E uma alegria imensa que eu tenho em ter participado desse curso foi ter conhecido pessoalmente Maria Lenk. Né? Maria Lenk é um fenômeno, né? Um ídolo, né? Um ícone da natação brasileira, né? E ela era uma das participantes do curso. Então eu fui colega da Maria Lenk, que é uma coisa assim que me deixa muito lisonjeado e honrado, né? Ter feito um curso junto com uma personalidade de expressão como a Maria Lenk, né? Maria Lenk. Parabéns, Bacos. Bom, esse é o Carlos Eugênio Bacos, nosso entrevistado de hoje aqui no Pense Nisso. Daqui a pouquinho, quarto e último bloco, ele vai dar uma resumida, porque senão nós vamos ficar aqui tempos e tempos. Um dos grandes mestres de cerimônia que nós temos aqui na cidade, na região, é o professor Carlos Eugênio Bacos. Já, logo após o nosso intervalo comercial. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso quarto e último bloco no Pense Nisso, aqui na FIC TV, aquele programa que o senhor, a senhora, você jovem, nos acompanha diariamente, sempre com um convidado especial, assuntos dos mais diversos e assuntos mais interessantes. E hoje, você está conhecendo um pouco aí dessa figura simpática, Carlos Eugênio Bacos, professor de Educação Física, mas que já foi diretor regional de judô, participou do desenvolvimento do Provisão, do ecoturismo aqui, é isso mesmo? Isso. É isso aí, e outras coisas mais, né? E eu conheço o professor Carlos Eugênio Bacos e tenho uma admiração muito grande, além de tudo isso que ele já contou aqui, sobre o trabalho que ele faz como mestre de cerimônia. É um dos nomes mais importantes nesse segmento. Obrigado. Aqui na nossa cidade. Quantos e quantos eventos que você esteve presente lá e apresentando, Bacos? Nossa, uma infinidade, uma infinidade, né? O interessante é que isso tudo teve o seu início no meu contato com o microfone, né? Que tem gente que, num primeiro momento, deixa... Treme, né? Na base, né? Treme na base. Foi, inclusive, lá auxiliando o Artini, né? Nas competições de judô, porque ele é que anunciava as lutas e às vezes, Bacos, vai lá, anuncia a próxima luta. Aí eu comecei a ter contato, né? Mas foi uma área, né, que sempre me interessou, né? Eu sempre... E aí, participando de várias organizações, né? Você disse ligas, etc. Ou mesmo a posição de delegado, você tinha que dirigir reuniões, você tinha que fazer apresentações. Depois eu participei de Rotary, e aí você também... E aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho voluntariamente e acabou até virando uma atividade praticamente profissional, né? Eu me lembro que, acho que em 99, não me lembro qual foi o fato, ia ter uma formatura do ITA, e deu um problema com o mestre de cerimônias que iria fazer a formatura, né? Nem me recordo, e eu sei que alguém indicou meu nome, né? Talvez me conhecesse de Rotary, alguma coisa assim, aí eu fiz a minha primeira formatura em 99, e aí acabei não parando mais, né? E realmente uma infinidade de eventos, né? Empresariais, sociais, culturais, esportivos, principalmente. E um deles que ele deixou na lembrança, deixou marcado, qual foi, lembra? Não, foram muitos, né? Um deles foi a formatura do meu filho, né? Meu próprio filho, eu poder fazer
a cerimônia, né, de formatura, né, melhor dizer, né, de colação de grau. Né? E participei de inúmeros eventos, aberturas de FACECs, né, das feiras da indústria. Realmente foram atividades assim que marcaram muito. Né? Toda atividade ela tem o seu... Você está vendo que é um homem que está em vários segmentos aqui da cidade, contribuindo, ajudando a cidade. E detalhe, hein? Sempre como um voluntário, né, Marcos? Algumas vezes, né, como eu disse até anteriormente, né, esse trabalho de mestre de cerimônias eu cheguei a fazer muitas vezes profissionalmente. Agora, 90%... Um cachê assim, Nossa! Milionário, né? Não podia parar de trabalhar. A minha mulher até brincava comigo e falou, meu bem, puxa vida, quando as pessoas não têm dinheiro para fazer alguma coisa, chamam você. Aí você vai lá e faz. Quando tem dinheiro, não chamam você. Aí porta, né, de São Paulo. Não tem problema, né? Mas realmente agora 90% né? do trabalho voluntário. Você falou Rotary Club, também tem um envolvimento muito grande no Rotary, né? Essa entidade que faz um trabalho também beneficente, solidário, espetacular aqui na cidade. Eu fui do Rotary, né, do Rotary do Sul, eu fui 12 anos de Rotary, né? E aí depois, com o aumento do volume de atividades no âmbito esportivo, né, como dirigente de federação, etc. e tal, aí eu acabei me afastando do Rotary. Aí acabei depois até participando de Lions também, por causa do escotismo, né, buscando uma parceria para fortalecer o escotismo, na época na Vista Verde. Eu acabei entrando no Lions Vista Verde também, ficamos alguns anos lá, né? Hoje eu, em termos de clube de serviço, eu participo só do Panaton Clube, né? Esse não estava na minha relação. O Panaton Clube que nós ajudamos a fundar em 92, que é uma instituição muito parecida. Quem está presidindo lá hoje? É a Kátia Riera, que é a secretária de Esportes. Né? O Panaton Clube é muito semelhante a um Rotary Clube, aliás, nasceu dentro do Rotary na Itália, há mais de 60 anos, mas ele tem um foco para o esporte, educação física e esportes. E o fair play, né? Quer dizer, o jogo limpo no esporte, é uma bandeira mundial. Né? Então hoje eu participo do Panaton, né? Desde a sua fundação. E teve um momento também que você esteve envolvido aí com a Secretaria de Defesa do Cidadão, não é isso? Eu acabei, realmente foi uma experiência muito, muito interessante. Eu acabei sendo, na época, nessas questões de composições políticas, né? Quando muda o prefeito, então às vezes ele precisa reunir alguns partidos políticos para compor o seu time, né? Seu staff, né? Aí na época, em função de eu estar afiliado a um partido político, né? Eu fui convidado para assumir a diretoria administrativa da Secretaria de Defesa do Cidadão, hoje mudou até o nome, né? Onde lá eu fiquei 3 anos, foi uma experiência sensacional, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar dentro da administração pública, de conhecer um pouco mais, né, sobre a administração pública. Então, e lá nós tínhamos, né, essa secretaria reunia a Guarda Civil Municipal, a PROCON, Defesa Civil, né, a Polícia Militar, tiro de guerra. Então, realmente uma experiência enriquecedora, né? Contato direto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, o tiro de guerra, a Defesa Civil. Realmente foi uma experiência... E como é que é administrar tudo isso aí? Dá tempo? Olha, você vê que a secretaria, hoje me parece que ela... Não, a secretaria e mais as atividades que bom, aí é questão de opção, né? Eu costumo brincar assim... Tem reunião lá com os escoteiros, não é verdade? Sim. Aí alguém te convida para fazer a cerimônia de um evento. E aí, como é que é administrar? Bom, aí a gente vai administrando, né? Bom, primeiro que questão de tempo é a opção, né? Você estabeleceu prioridade, mas dá para você administrando bem o tempo, né? É claro que você vai abrir mão, por exemplo, não vou muito à praia, né? Então você tem que eventualmente abrir mão de alguma coisa, né? Para poder atender, mas é uma questão só de você administrar o tempo, tem condições de fazer. Bom, hoje nós estamos ouvindo aqui Carlos Eugênio Marcos, professor com uma história, um trabalho vastíssimo aqui em São José e na região. E um papo legal, tenho certeza que você está gostando e aprendendo aí sobre essas atividades. Ele falou de escotismo aqui na nossa cidade, existe vários grupos aqui em São José, na verdade, querendo colocar teu filho aí para ser um escoteiro, só procurar aí o grupo. Tem nossa, o CTA, tem um do lado ali do Centenário
Cassiano Ricardo, né? Nós temos um dentro do Parque da Cidade, temos uma escola Sebastiana Cobra, na Vista Verde, tá vendo? São inúmeros grupos. Muitas opções, né? Então ele já foi delegado de judô, ele já foi, enfim, tudo aquilo que você já ouviu nesse programa aqui, esse homem foi. Vamos conhecer um pouquinho mais Carlos Eugênio Bacos, perguntando, o que São José dos Campos representa na sua vida, Bacos? Bom, São José representa tudo para mim, né? Porque aqui eu cresci, aqui eu tive a oportunidade de trabalhar, de formar minha família, né? Uma família casado com uma joseense, né? 5 filhos joseenses, tive a oportunidade de participar de inúmeras atividades que a cidade me proporcionou, pude acompanhar o crescimento da cidade, né? Desde quando eu cheguei aqui, aquela cidade, como nós dissemos no início, pacata, tranquila, aquela cidadezinha bem do interior, né? Com o footing na praça, até hoje, né? A capital da tecnologia, da aviação. Então isso é uma coisa que nos enche de orgulho, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de ir morar em outra cidade, né? Realmente São José dos Campos é uma cidade que nos enche de orgulho, nos dá prazer e que nos motiva a continuar aí trabalhando pelo seu crescimento, né? Porque é o trabalho de cada um, né? O trabalho um pouquinho de cada um é que ajuda a fortalecer a sociedade e uma cidade se desenvolver. E eu me sinto muito honrado e lisonjeado em poder participar dessa cidade que eu amo muito. E como um grande esportista que foi e qual é o seu clube do coração? Olha, você sabe que eu por incrível que pareça, até por ter tido essa influência, né, não tenho nenhuma time de coração. Eu diria o São José, que eu cheguei a ser, inclusive, presidente do Conselho Deliberativo, fui lá da instituição, né, mas não tenho, não sofro desse mal, aí não tenho estresse em relação a isso. Assisto futebol, gosto de futebol, né, de bons jogos, né, mas não tenho disso, por incrível que pareça, não tenho. Você é um homem religioso? Eu sou sim, procuro aí realmente desenvolver a minha espiritualidade, né? Inclusive é uma das condições para você participar do escotismo, é você crer num ser supremo, né? Procurar viver realmente de acordo com princípios aí cristãos, né? Então eu não sou assim um frequentador de igreja, né? Hoje eu tenho mais uma crença voltada ao espiritismo, né? Há alguns anos eu sigo a doutrina, né? Mas a espiritualidade é algo assim muito importante, né, para um ser humano, né? Senão fica uma coisa vazia, né? Uma caixa sem nada, sem conteúdo. Você tem algum hobby, Bacos? Olha, o meu hobby é fazer trabalho voluntário, eu acho, né? Qual será o próximo? Mas eu gosto muito de nadar, né? Nadar é um hobby que eu cultivo até hoje, eu gosto muito de nadar. Bom, e como é que é o Carlos Eugênio Bacos na cozinha? Eu gosto de cozinhar também. Eu não sou ruim, não. Talvez até por influência do meu pai, né? Se tiver um tempinho rápido, até conto como é que começou essa história, porque lá foi no grupo escoteiro. Né? A gente começou no grupo. Meu pai era um maître, né? Lá do restaurante do CTA. E aí, qual a dedução que os meus colegas, né, escoteiros, meus irmãos escoteiros tiveram? Bom, se o pai dele cozinha bem, ele também sabe cozinhar. E aí já me botaram como cozinheiro da tropa. Não preciso dizer o desastre que foi, né? Mas enfim, daí eu fui me interessando, né? E eu modéstia à parte, eu me vido bem na cozinha. Pessoas marcantes na sua vida? Bom, é claro, né? Sem dúvida, o meu pai, né? Meu pai realmente foi uma pessoa assim, um autodidata, uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, e aí chegou a ser um mestre internacional, um chefe internacional, dominava 5 idiomas, né? Realmente um homem de princípios, né? E aí, vários outros fenômenos aí no esporte. Nós temos Ayrton Senna, que nos deu uma lição de vida, né, de postura de um verdadeiro atleta, como deve ser, né? Uma posição assim, idônea, né, uma pessoa. Eu citaria assim, a princípio, aí, o meu pai e o Ayrton Senna. Um ídolo? Por incrível que pareça, Muhammad Ali, né? Ou Cassius Clay, né? Olha, eu na juventude, eu cheguei a praticar boxe no CTA, né? Na época que eu morava lá, o CTA chegou a ter uma academia de boxe, e eu gostava muito de boxe, né? E na época o Cassius Clay era o destaque, né? Até pela sua reverência, que ele mudou, inclusive, né? O cenário do boxe, né? Ele realmente sabia fazer marketing, né?
Quando era o Cassius Clay, né? Era Cassius Marcellus Clay. E aí, quando ele se converteu à religião muçulmana, ele mudou o nome para Muhammad Ali, né? Teve até aquele problema que ele não foi para a guerra, não quis servir, mas ele, assim, como atleta, a postura, né, dele, a inteligência, né, que ele tinha, né, e como ele sabia promover as lutas, né, realmente ele foi um revolucionário em termos de esporte, né? Então eu tenho como um dos meus ídolos hoje o Muhammad Ali. Você falou dos seus filhos, quantos homens, quantas... Tem 2 homens, o Kelvin, meu filho, e o Rafael, que é meu sobrinho, inclusive enfermeiro do hospital regional. Aí eu tenho a Caterine, que é a mais velha, tem 4 filhos, me deu 4 netos. A Cristiane, que mora em Zurique, na Suíça, ela mora e trabalha lá, não tem filhos. A Keila, né, aquele que é professor de educação física, foi da banda PA do estado de Jacareí, da Sava, né, coreógrafa, né, que me deu um netinho. Bom, falei, já deu 5, né? Eu perco a conta às vezes, né? Então, Kelvin, Rafael, Caterine, Cristiane e Keila. Orgulho dos filhos, orgulho da família. Completamente, né? Meus filhos são uma bênção, né? São uma bênção. E cada um do seu jeito me dá muito orgulho, né? Me enriquece. Se preocupam muito com o pai, né? Realmente eu tenho assim, um apoio deles espetacular. Legal. Marcos, as 2 últimas perguntas. Você poderia trocar uma semana do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Nesses 10 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Eu estaria lá com o professor Verdussen no início do movimento escoteiro. É uma coisa que me daria voltar lá, mas com essa memória de hoje, né? E a última pergunta, uma grande saudade. A minha mulher. Meu irmão, foi muito gratificante, me sinto muito orgulhoso em poder entrevistá-lo, te agradeço a sua participação no programa de hoje e parabéns por tudo que você fez e continua fazendo aqui pela nossa cidade, pela nossa região. Odisseu, eu aqui tenho que agradecer mais uma vez essa oportunidade e a gente, quer dizer, essas atividades até por conta da idade, né? A gente vive mais, aí você teve mais tempo de fazer as coisas, né? Então é sempre por isso, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Legal. O programa de hoje ouviu o professor Carlos Eugênio Bacos. Eu tenho certeza que você, jovem, você, senhora, senhora, gostaram do programa de hoje, como nós temos feito sempre aqui, né? Hoje um convidado muito especial, Carlos Eugênio Bacos, aqui no nosso Pense Nisso. E com ele nós vamos finalizando mais uma edição do Pense Nisso aqui na FINC TV. Muito obrigado pela sua sintonia e a sua audiência. E amanhã estaremos de volta com um novo assunto, mais um entrevistado importante como foi Bacos hoje nesse programa. Obrigado, até lá.